Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos aprender exatamente sobre o tempo certo das coisas. E nós temos que compreender exatamente que a nossa vida tem tempo para tudo. Tem tempo para cada situação nas quais nós iremos viver, nós iremos aprender, nós iremos buscar, nós iremos sofrer. E para isso, nós temos que compreender basicamente que precisamos de respeitar essa cronologia, esse tempo certo para cada coisa. Podemos mostrar muito bem através da cronologia da nossa vida. Quando nós nascemos, somos apenas um bebê, nós compreendemos com muita facilidade esse processo de tempo certo, porque nós nascemos sem conhecimento algum. Nós nascemos sem saber falar, sem saber pedir, sem saber questionar as coisas da vida. É o primeiro passo e o primeiro momento para entendermos que ali é hora de aprender, é tempo de aprender. E a única coisa que nós começamos no início da nossa vida a aprender é a chorar. E o choro mostra-nos que é uma forma de podermos nos comunicar às pessoas, já que não sabemos falar, não temos o conhecimento apropriado da fala para poder nos direcionar às pessoas. Sabendo disso, é tempo de aprender as coisas. Então é hora de aprender, às vezes, a chorar para pedir alimento, aprender a chorar para poder reclamar de uma dor de ouvido, uma dor de barriga. E conforme nós vamos observando as pessoas às nossas voltas, os nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que ajudam a cuidar de nós, nós começamos a perceber que as pessoas aprendem a se comunicar umas com as outras através da fala, ou através de um gesto, de um toque. E por aí nós passamos a transformar a nossa vida em um processo de aprender a nos comunicar com as pessoas através da fala, do toque ou de um gesto. Então, esse é o tempo de aprender a se comunicar através da fala, do gesto e de formas globais que nós conhecemos muito bem para poder interagir com as pessoas. Tem pessoas que não conseguem se comunicar através da fala e aprendem através de gestos e assim por diante. Cada um aprende a encontrar e quando descobre através das suas dificuldades qual o caminho a percorrer para aprender, ele percebe-se que é tempo de aprender a se comunicar de forma diferente com seu irmão. E assim por diante, nós podemos citar uma infinidade de exemplos no início da nossa vida. E assim, nós iremos chegar a um ponto que nós teremos já esse processo de nos comunicar com as pessoas. Já estaremos aí na nossa infância com os nossos 5, 6, 7 anos, nos comunicando muito bem, aprendendo o que é o mundo, conhecendo como as coisas são, e aí é tempo de enfrentar o mundo. Porque as crianças já de 5, 6, 7 anos têm essa perspectiva de conhecer o mundo, de tudo ser novidade, de aprender com as pessoas. E é o momento de aprender a conhecer o mundo. Para tudo nessa vida tem o tempo certo. E esse é um tempo que nos fortalece, que nos forma como pessoas para a sociedade. Por isso é muito arriscado, às vezes, os nossos filhos nessa idade conviver com o pecado. Porque o pecado pode muito bem moldar a personalidade de quem ele é. Ou, dependendo da forma como a criança encara o mundo, de também o formar como um homem próximo de Deus. Conheço pessoas que viveram no meio do pecado e, ao invés de serem corrompidos por ele, conseguiram se aproximar ainda mais de Deus. É claro que nem todos são assim. Por isso nós precisamos de ter cuidado ao aproximar os nossos filhos de uma vida que pode oferecer a eles o risco de cair em tentação. A partir daí nós podemos ir para a adolescência, onde é tempo de conhecer a si próprio. É onde as mudanças acontecem no ser humano e ele começa a perceber a maldade no mundo. Começa a ver que o mundo tem coisas ruins e que o mundo tem coisas boas. Começa a perceber o prazer da carne. Começa a ir atrás do pecado. Começa a se envolver com o pecado. É onde a gente vê a rebeldia,
onde a gente vê o afloramento dos desejos ao pecado. E é tempo de exatamente viver isso, porque nós precisamos de passar por esse processo para poder conhecer. Não é só de maravilhas que o mundo vive. E quando nós chegamos na nossa juventude, na nossa adolescência, nós praticamente sofremos com o mundo. Nós passamos a enfrentar as nossas diferenças, as nossas transformações, de forma que poderíamos ser também corrompidos, como podemos nos manter nos caminhos certos. Ao chegar à juventude é hora de tomar responsabilidade. É onde que nós conhecemos o que realmente é pecado. Aqueles que estão na juventude sabem que pecado é descumprir regras, pecado é desobediência. Então é hora que a gente aprende que se nós desobedecermos às regras do mundo, nós podemos ir presos, podemos ser punidos, podemos perder nosso emprego, podemos ser castigados pelos nossos irmãos. É onde nós percebemos que o que é pecado pode nos destruir, pode nos causar problemas e pode nos trazer grandes transtornos na nossa vida. E é onde que nós aprendemos a respeitar as regras exatamente porque nós percebemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes. O mundo nos mostra muito bem isso. Se cometi um crime, irei preso por ele. Se cometi um pecado, Deus irá me julgar por ele. Agora, quanto às criancinhas, Deus disse: venham a mim todas as criancinhas. Há ali a oportunidade de Deus dar o perdão a elas, porque estão em fase de aprendizado. Mas a partir da adolescência já não são crianças mais. Passam a conhecer a maldade do mundo, a conviver com a maldade, e na juventude já tem a formação do que é a maldade. É tempo de conhecer exatamente isso. Aqueles que, a partir da sua juventude, conhecem o mundo, têm que assumir as suas responsabilidades com as suas leis e com as regras que tem que respeitar. Se não respeita, cai em pecado e tentação. E finalmente chegamos ao tempo da maturidade, que é a hora que nós nos tornamos mais adultos. E isso não quer dizer que maturidade é idade. Existem pessoas que, ao chegarem aos 20 anos de idade, têm maturidade de pessoas que às vezes têm 60 anos. E a maturidade nos mostra exatamente que somos obedientes às regras, tanto do mundo quanto às regras de Deus. Conheço pessoas também que têm menos ou aproximadamente 20 anos e sabem parar em um sinal de semáforo e respeitar o sinal vermelho. Que sabem pedir desculpas quando erram, que sabem agradecer às pessoas que o ajudam durante a sua trajetória de vida, que sabem respeitar o que é dele, que não roubam de ninguém e assim por diante. Esse é o tempo de maturidade e temos que compreender que maturidade não é idade. Pessoas jovens podem muito bem ter maturidade de pessoas que são bem vividas. Às vezes a idade da pessoa a condena a ser uma pessoa imatura. Porém, o sofrimento que ela teve, a trajetória de vida que ela teve no passado, mostra que ela teve maturidade de aprender com seus erros e assim se tornar uma pessoa melhor. Geralmente as pessoas que têm e alcançam esse tempo, que é o tempo da maturidade, do aprendizado, que já estão podendo ter os pés firmes no chão, no mundo espiritual e no mundo terrestre, elas são pessoas que não costumam ficar reclamando da vida, são pessoas que sabem agradecer a Deus, são pessoas que buscam através da oração estar perto do Pai e assim por diante. A gente percebe muito bem essas pessoas pelo mundo. E quando nós batemos de frente com essas pessoas, nós reconhecemos nela Cristo, que era a maturidade em pessoa para o mundo espiritual e para o mundo dos homens. Cristo não vivia reclamando por aí, não vivia falando mal das pessoas, não vivia fazendo coisas que nos levam ao pecado. Então, para tudo há seu tempo certo. Mas agora, quanto tempo nós estamos demorando para alcançar essa maturidade, para estarmos próximos de Deus? Para tudo, como disse, há um tempo certo, desde a nossa infância, quando somos crianças, quando somos adolescentes, quando somos jovens e quando somos adultos. Quanto tempo nós estamos demorando para sermos adultos e termos maturidade nessa vida?
Quanto mais nós demorarmos, mais nós iremos sofrer e menos paz nós iremos ter no nosso coração. Existem pessoas por aí que estão já no fim de suas vidas, para lá dos 80 anos, e não têm maturidade. Só sabem reclamar, só sabem criticar, só querem ir atrás do pecado, só querem fazer coisas erradas, pessoas que maltratam os outros. Quantas pessoas ainda não aprenderam a ser adultos, a terem maturidade? E por isso que a nossa palavra de hoje vem nos falar exatamente sobre o tempo certo das coisas. Tudo tem seu tempo certo. Que hora você vai ter maturidade na sua vida? Que hora você vai se tornar um adulto responsável? Que dia você vai descobrir que tem que respeitar as regras que o mundo impõe e respeitar as regras que Deus impõe para se aproximar do reino dos céus? Se você não quer isso, é compreensível. A gente compreende que tem pessoas que não querem se tornar pessoas maduras, pessoas com maturidade, pessoas adultas. E Deus dá a essas pessoas a liberdade exatamente para fazerem suas escolhas, se querem ou não querem ir para essa vida e para esse mundo. Mas tem pessoas que estão persistindo nos caminhos de Deus, buscando as coisas de Deus e não percebem que tem o tempo de chegar o momento da maturidade e não chegam. Ficam como frutos verdes no pé. Deus esperando o tempo todo para colhê-lo, mas não, está no pé, morre e apodrece no pé, não cai para que Deus possa o colher. A colheita de Deus é quando nós morremos e Deus vem nos resgatar como fruto puro, preparado para ser recebido pelo reino dos céus. Mas infelizmente tem pessoas que morrem, apodrecem e vivem agarradas à árvore, não se desprendem dela. Temos que nos desprender um dia da carne, que é o momento da nossa morte, mas que possamos nos desprender saudáveis, limpos e puros, sem pecados, para que Deus possa ter bons frutos e assim nos levar para o reino dos céus. Alcance a sua maturidade, encontre o tempo certo. Toda hora é hora de buscarmos o tempo certo. É o convite de hoje da nossa palavra. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de hoje, antes da gente passar pelos comentários, a gente vai mostrar a vocês aqui um presente que a gente ganhou da comunidade do Vale da Imaculada da Conceição, o Vale da Piedade. Está aqui um cartaz da Nossa Senhora da Piedade que nós recebemos aí, agradecemos a comunidade. Aqui vem nos falar sobre o Vale da Imaculada Conceição, Piedade, Minas Gerais, Brasil. Então, nessa semana ainda nós estaremos fazendo um vídeo aí sobre a comunidade do Vale da Piedade. Ela fica em Belo Horizonte, é uma comunidade lá onde a presença e a manifestação de Maria. É uma comunidade muito agraciada e muito abençoada por Deus. A gente tem aqui, para quem quiser acessar, né, Vale da Imaculada Conceição, sem ser cedilha.com.br. E tem o Facebook também, que é o Santuário Mãe da Piedade, e o Twitter. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha e na oportunidade de entrarem na página para poderem ter o prazer de conhecer a comunidade. Uma comunidade muito agraciada. Minha irmã, ela vive na comunidade, ela mora lá, mandou esses presentes pra gente. A gente fica muito agradecido à nossa irmã Natália, que Deus abençoe você, Natália. Ela chegou a ir para um convento, fez o curso lá para poder ser freira, mas não conseguiu dar continuidade e assumiu uma comunidade para poder abraçar como causa para sua vida. Então hoje ela participa dessa comunidade, uma comunidade muito querida, muito grande, tem caravanas, muitas procissões para lá, e quem vai lá percebe naturalmente que é um ambiente onde a presença do amor de Deus está manifesta. É um lugar diferente, não tem como discutir isso, só indo lá para conhecer. Todos vocês que estão nos assistindo, numa oportunidade, busquem ligar para lá, entrar em contato com a comunidade,
para ver se conseguem agendar uma caravana aí para poder conhecer o ambiente, que é totalmente diferente. Não é um ambiente comum, é um ambiente onde a presença de Deus está. É a casa do Senhor ali. Nós recebemos também aqui um presente, que é um terço da comunidade de lá, onde a minha irmã também está. Trabalha com isso, a minha irmã trabalha voltada a essa área de comunicação, de divulgação, de venda de produtos e materiais direcionados ao cristianismo, ao catolicismo. Então ela está no ramo que ela gosta, que ela é uma pessoa muito devota, muito voltada às coisas de Deus, e por isso ela acabou simpatizando muito com essa comunidade. Nós vamos agora passar para os comentários. O primeiro comentário nosso aqui é da Luzanira Maria, que nos mandou: gostei muito do vídeo de hoje. Costumava fazer comparações entre meu filho e o pai dele, que não mora mais conosco. Agora sei que, apesar de terem comportamentos parecidos, mas cada um com seu jeito de ser, abençoado dia para todos nós. Exatamente, todos nós somos diferentes, não tem como discutir isso, porque mesmo nós tendo comportamentos parecidos com o do outro, nós temos que compreender que é como palavras. Tem palavras que as pessoas irão usar com a outra e terão o mesmo sentido para algumas, e para outras não terão o mesmo sentido. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa diz para o outro: eu te amo. Só que o eu te amo que a pessoa diz para o outro é um eu te amo que eu te dou a liberdade de você ser você mesmo, que é o amor de Deus. E tem outras pessoas que dizem eu te amo, mas dizendo para a pessoa que você é minha propriedade, você é meu objeto. Então você não pode sair de perto de mim, eu tenho ciúmes, eu estou te prendendo e você é minha propriedade. Então, apesar das pessoas terem características às vezes parecidas por dizerem eu te amo, no fundo tem suas diferenças, sim. Algumas dão ao outro mais liberdade, outros dão menos liberdade ao outro, achando que amor é a mesma coisa. Só que nós que somos cristãos sabemos muito bem que Deus é amor, e por Deus ser amor, amar é dar ao outro a liberdade de ser ele mesmo. Liberte as pessoas para elas poderem ser elas mesmas, e assim você irá conhecer quem ela é. Então, por isso, nós temos que compreender. Há muitas coisas parecidas, mas nem tudo que se parece é o que nós enxergamos. É como o ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que a gente vê que brilha é coisa de Deus. Nem tudo que é coisas práticas de amor é coisa de Deus. O fato disso é dizer eu te amo ao outro. Às vezes você prender o outro, tirar o outro a liberdade dele, sufocá-lo, não é amor. Então, parece ser coisa boa, mas na verdade não é. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário, que a paz esteja contigo também, com os amigos do canal, e que a paz de Deus reine também para o mundo, trazendo muita saúde, paz, felicidade, proteção, pois nós precisamos muito disso para vivermos no amor. Resposta de Deus e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Gostei muito dessas explicações sobre comparações. Legal. Muito obrigado, Doreci, pelo carinho. Eu tenho um respeito muito grande por você, tenho um carinho muito especial por você. E às vezes a gente faz esses vídeos falando sobre comparações, e a gente vai colocando pessoas na frente da gente para poder fazer essas comparações. A gente começa a perceber que a gente começa a entender, né, que algumas pessoas são diferentes das outras, que algumas pessoas sofrem mais que outras, que algumas pessoas às vezes são tão parecidas com outras, mas que na verdade, no fundo, que parecidos são poucas coisas, e a única coisa às vezes que parece é só o desenvolvimento em relação à busca pelo pecado ou à busca pela salvação. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa na nossa vida, ficar comparando pessoas, mas sim buscar mais nos envolver, em nos conhecer, em sabermos quem somos e buscarmos sermos melhores dia após dia. A Odete Sobral nos mandou: amém, bom dia, missionário e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Deus se revela aos pequeninos. Obrigado, Doreci Nascimento, por suas palavras.
Que o Senhor abençoe e fortaleça cada dia mais. Abençoada quinta-feira a todos. Exatamente, a Odete Sobral foi muito feliz ao dizer sobre as palavras da Doreci Nascimento, que é uma pessoa que tem um coração muito grande, que está em fase e processo de aprendizado sobre as transformações da vida. E a gente é muito feliz porque ela é um bom exemplo de pessoa que sempre está buscando, sempre trazendo através dos seus comentários um pouco de quem ela é, mostrando para a gente das lutas e batalhas que ela tem. E com isso a gente vai percebendo a vida da gente passando pelos nossos olhos, na forma que ela se expressa e repassa para cada um de nós sobre os sofrimentos e as felicidades que ela vive. Um grande abraço para a Odete Sobral, que a paz esteja contigo, minha irmã. A Milena Aparecida também, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, nos mandou aqui: amém, Senhor, por mais um dia, gratidão. A Milena Aparecida, ela tem um canal aí que eu recomendo a todos que possam estar indo lá, conhecendo. É uma garota bem extrovertida, brincalhona, divertida, que traz pra gente uma alegria muito grande no nosso coração. Então sou muito feliz pela participação dela no nosso canal, por ver que ela está vivendo o tempo certo, que é um momento ela está no momento de conhecimento da vida, de aprendizado, e a gente vê que ela está aprendendo de forma saudável, de forma correta. Claro que pelo fato dela estar na sua adolescência para a juventude, ela terá seus tropeços na vida, terá seus sofrimentos, mas a gente percebe muito bem que é uma pessoa de um coração maravilhoso, uma pessoa que a gente tem o prazer e a honra de conhecer, de ter a participação dela aqui no nosso canal. Um grande abraço a Milena Aparecida. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, que Deus ilumine sempre, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, às vezes vejo, à tarde, mas sempre vejo. Mas não deixo de ver também. Mais ou menos 3 anos que vejo seus vídeos, suas reflexões, não tem como. Não tem como deixar de ver. Lhe agradeço por ler nossas mensagens. Que Deus te ilumine sempre e a todos do canal. Mais e sempre. Obrigado, José Antelmo, aí, que realmente tem bom tempo já que eu faço os vídeos aqui no canal. Não me recordo quando comecei. A gente veio fazendo algumas mudanças. A gente às vezes lia os comentários, ficava chateado com alguma coisa. Hoje eu consigo administrar melhor essa questão dos comentários, mas no início era bem complicado. Às vezes a gente lia alguns comentários que as pessoas mandavam e a gente ficava chateado com isso. Só que a gente tem que compreender que a gente é humano, a gente sofre, a gente tem essas mágoas, mas quanto mais a gente pratica o amor de Deus, mais pratica a convivência com o bem que Deus tem para cada um de nós, menos nós sofremos com as cutucadas que o inimigo tenta nos dar. Então sempre vai aparecer gente tentando nos cutucar, assim como José Antelmo e a Astéria Maria terão suas cutucadas do inimigo na vida, não podem desistir. Ficar triste às vezes a gente fica, mas quanto mais somos cutucados, mais nos protegemos, colocamos a nossa armadura, que é o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas irão nos cutucar e não irão nos atingir, porque estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Mais um grande abraço aí, José Antelmo, um homem de um coração enorme, e para a Astéria Maria, sua esposa. Nós estamos aqui agora com a Márcia Souza, que nos mandou: Senhor esteja conosco, eu busco e procuro Deus cada minuto. Eu tiro 1 hora toda noite, mesmo muito cansada, muitas vezes. Deus é tudo para mim, sou abençoada, amém. É muito bom ouvir isso, ver que a Márcia Souza reconhece aqui nessas palavras, Deus é tudo para mim. Então a gente tem que colocar exatamente isso na nossa vida. Deus, como o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, coloque nas mãos de Deus. Pergunte a Deus, através das suas orações, se é realmente aquilo que você precisa de fazer, se é aquele caminho que deve percorrer, e Deus irá dar orientações. Ainda que as coisas ruins aconteçam lá na frente, pode ter certeza que é para aprendizado, que é para crescimento, para te tornar mais forte e assim poder enfrentar o mundo. E quanto mais forte nos tornamos, melhor nos tornamos para poder enfrentar os pecados e ajudar as pessoas.
Tanto que o pastor, ele precisa aprender a cuidar das suas ovelhas. E para cuidar das suas ovelhas, ele tem que as proteger. E para protegê-las, ele tem que se preparar, ser mais forte, saudável. E nós temos que ser fortes e saudáveis espiritualmente para ensinarmos a nossa família, aos nossos amigos, para nos fortalecer também, para enfrentar qualquer situação adversa. Mas esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.